como é que você está? Eu espero que você esteja bem. E você sabia que as medidas dos seus armários interferem diretamente na sua organização? Se você consegue ou não mantê-la? É isso mesmo. Em regra, quando a gente vai comprar um armário ou mandar fazer um armário sob medida, a gente não tem essa percepção do quanto é importante as medidas internas do nosso guarda-roupa para que a gente consiga manter eles organizados para o resto da nossa vida. Pois é, quando você vai fazer um armário modulado, né, sob medida para sua cozinha, seja um guarda-roupa, enfim, você precisa ter muita atenção às medidas. Por quê? O arquiteto, em regra, ele não é um profissional de organização. Então, ele já tem medidas padrões de mercado para quando ele vai projetar armários, enfim. E isso acaba que, em regra, todos os armários têm as mesmas medidas e nem sempre as medidas são ideais para a sua necessidade. O que acontece? Às vezes a largura não é suficiente para você colocar 2 pratos um ao lado do outro, mas fica uma largura que você tem que colocar um prato inclinado assim e o outro mais profundo, sabe? Isso foi o que aconteceu comigo. E às vezes também no guarda-roupa as prateleiras ficam muito altas e você precisa colocar muitas roupas dobradas uma acima da outra, o que em regra vira um caos, porque quando você vai tirar uma peça, cai todas as outras por cima e a gente não tem paciência de organizar todos os dias. Então é muito importante ter atenção a essas medidas para quando você vai tanto comprar um armário que já seja pronto, né, quanto quando você manda fazer um armário modulado, porque em regra empresas não têm essa noção de organização. Quando eu mandei, né, fazer alguns armários para minha casa e também comprei pronto logo no início, eu não tinha nenhuma noção, eu não era personal organizer e eu não fazia ideia disso. Então, acaba que até hoje a minha cozinha tem algumas medidas que eu vira e mexe fico alterando as coisas de lugar para ver se fica um pouco mais prático. Porque, como eu falei, né, os pratos, por exemplo, eles ficavam inclinados. Um ficava mais no fundo, o outro mais na frente. E aí não é muito prático fazer esse manuseio, né? Às vezes também onde a gente vai colocar os copos, a altura ficou muito grande. Se a gente tivesse uma prateleira a mais, talvez eu conseguisse guardar mais copos ou travessas, enfim. Também no armário onde eu coloco as travessas é muito alto, então eu não consigo aproveitar muito aquele espaço. Em regra, a gente conseguiria colocar mais gavetas e mais prateleiras nos nossos armários se a gente tivesse essa atenção às medidas de acordo com a nossa necessidade. Agora, Iris, como é que eu consigo resolver essa situação? Porque, em regra, quando a gente vai comprar armários prontos, as medidas já estão lá, a gente só, em regra, a gente faz o cálculo de se vai caber ou não dentro do nosso quarto ou da nossa casa, né? Mas o que eu sugiro sempre? É uma coisa que é muito simples e que eu faço sempre que um cliente entra em contato comigo. Eu sempre peço fotos, né, de como é o espaço dele, da quantidade de coisas que ele possui, para que eu tenha uma noção de como eu consigo viabilizar uma organização para que seja mais prático para a rotina da pessoa. Então, o que eu faço? Eu sempre gosto de pegar um papel mesmo, comum, desenho o formato do armário que tem ali e vou imaginando como eu separaria as coisas desse cliente. Você pode fazer isso com as suas próprias coisas, obviamente, né? Eu também já fiz isso muitas vezes aqui em casa para ver como que eu reorganizo os armários, seja cozinha, seja guarda-roupa, enfim. Então você desenha, pega uma folhinha, desenha aquele modelo de guarda-roupa que você gostou, volta para casa e começa a ver quantas coisas você possui, quantas gavetas realmente seriam necessárias você ter. Uma gaveta para roupa de praia, para peças íntimas, para pijama, para roupas de academia. Você gosta de camisetas mais dobradas ou penduradas? Isso interfere muito. Eu acho muito mais prático roupas penduradas, mas tem muita gente que prefere dobrado. Então, se você é dessas pessoas, você precisa ter mais espaço de prateleiras. E essas prateleiras não podem ser muito altas, né? Porque quanto mais alto, mais fácil de gerar uma bagunça. Então, às vezes a gente acaba conseguindo ter mais espaço justamente por observar essas medidas. Então, se você é uma pessoa que gosta mais de roupas penduradas, então avalia isso. Se ter um guarda-roupa com mais varões, seria mais fácil. Varão para pendurar os cabides e gavetas embaixo, com um pouquinho de sapateira. Observa também sapateira, gente, se você for mandar fazer ou se você for comprar. Qual é a altura média dos seus sapatos? Você usa muito tênis? Então a sapateira pode ser baixinha. Você usa muito salto alto, maior do que salto 15. Então, assim,
isso faz muita diferença. Porque na hora de organizar uma sapateira com tamanho padrão, se você tem sapatos muito altos, em regra, ou eles ficam balançando, caindo, ou a gente precisa colocar eles de lado e aí acaba ocupando um pouco mais de espaço. Enfim, ter essa noção facilita muito para você manter a sua organização. Então faz esse desenho, se for um projeto com arquiteto, senta, pega o projeto impresso, vai ali calculando mais ou menos como você conseguiria colocar as suas coisas dentro daquele projeto, porque com certeza vai facilitar muito para você. Você consegue até ter noção se você vai precisar de organizadores para esse armário ou não. Então, se eu não consigo, Iris, comprar um armário que seja um pouco mais personalizado para minha necessidade, o que eu posso fazer? Você pode colocar um organizador, um cesto organizador ou um aramado, se for na cozinha, enfim. Você já vai conseguindo ter essa noção real de custo, né, e da sua necessidade para que você consiga fazer com que a sua organização seja mantida a longo prazo e não vire facilmente aquele caos que a gente fica perdido e acaba interferindo completamente na nossa vida. Me conta como que é o seu armário por aí. Você já comprou ele pronto? Você já mandou fazer? Como que foi a sua experiência? Eu quero saber se você consegue manter a sua organização ou se tá aquele caos aí na sua casa. Quero continuar conversando com você sobre isso. Um beijo e até a próxima!